imitar essas pessoas, só que isso tem um preço. Você vai desagradar a Deus. E hoje eu estava meditando aqui na Bíblia, e eu vi que tem pessoas na Bíblia que também seguiram esse mesmo caminho, de querer agradar as pessoas, agradar o povo, e perder o ponto com Deus. Coisas que Deus queria ter feito na vida dele, não pôde fazer, porque infelizmente o foco dele era agradar as pessoas, agradar o povo. Exatamente como a geração que nós vemos se levantar nos dias de hoje. Pessoas que estão preocupadas em agradar os outros e desagradar a Deus. Eu vou lhe apontar na Bíblia esses episódios para que nós possamos tomar isso como base e não venhamos seguir o mesmo caminho. Vamos para a Bíblia? Vamos estudar juntos? Abra sua Bíblia, por gentileza, primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Irmão, é impressionante como a influência pode destruir a vida de uma pessoa. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Isso. Conseguiu achar, amados? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga socorro. Então vamos lá. Todos acharam. Deixa eu dar para você aqui um parâmetro, só para você entender o que a gente vai tratar aqui hoje. Hoje eu quero abordar sobre o rei Saul. Quando Deus escolhe ele, porque quem escolhe Saul é o próprio Deus. Quando Deus escolhe Saul, eu já expliquei para vocês em outra ocasião, que a escolha de Deus por Saul foi porque ele tinha um coração disposto a agradar o pai. O pai tinha perdido as jumentas, você vai relembrar a história. E depois que ele perde as jumentas, ele manda Saul buscar essas jumentas. E Saul não retorna enquanto não acha as jumentas do pai dele. Ele faz de tudo. Ele foi disposto até a ir procurar o profeta para saber de Deus onde é que estavam essas jumentas. Tudo para quê, pastor? Para não levar uma má notícia para o seu pai, para não desapontar o seu pai. E quando Deus olha para esse coração, Deus fala: se ele me servir com essa intenção de não desonrar a mim, como ele não quis desonrar o pai dele, ele vai ser um ótimo rei em Israel. Então Deus escolhe Saul. Saul agora é rei em Israel, porém, no momento da coroação acontece um episódio. Ele ali é coroado, Samuel apresenta ele diante de todo o povo. Só que algumas pessoas estavam do lado de Saul, reconheceram que realmente Deus havia escolhido a Saul e ele realmente seria a melhor opção. Mas teve algumas pessoas que não apoiaram muito isso. E aí entra todo esse contexto de você querer agradar as pessoas. Você vai ver Saul tentando agradar as pessoas por causa disso aqui. A gente pensa que isso pode não influenciar, mas você vai perceber ao longo da história, quando a gente for estudando, você vai perceber que isso influenciou. No capítulo 10, vem a coroação, e lá no verso de número 25, diz assim, ó. Capítulo 10, verso 25 diz: e declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul para a sua casa, a Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocara. Agora preste atenção nisso aqui. Mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar?
e o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. Você percebe esse episódio aqui? Existem pessoas, soldados, que decidiram: eu vou com Saul, agora ele é o nosso rei, vamos estar junto com ele. Mas a Bíblia Sagrada diz que houve pessoas que disseram: peraí, quer dizer que esse cara aí que vai livrar a gente? Tem certeza que esse é o cara? A Bíblia Sagrada diz que rejeitaram Saul e nem presente quiseram dar. Nem que bom que você agora vai ser o nosso rei. Nada disso. Nem um cumprimento, nada. Só que o texto diz que Saul se fez como surdo. Mas agora eu vou apontar para você. Não é que a Bíblia se enganou, mas existem coisas que entram no coração das pessoas e vai crescendo. Exatamente como o Senhor Jesus explicou sobre a parábola do joio e do trigo. Que veio o inimigo de noite, quando os homens estavam dormindo, e semeou o joio enquanto os homens estavam dormindo. E os homens só se deram conta que aquele joio foi plantado quando começou a crescer. E eles viram lá o joio. E os homens se questionavam: mas peraí, a gente não plantou o trigo? Como é que apareceu o joio? A gente não plantou o joio. E o Senhor daquela seara diz: ei, foi o inimigo que fez isso, quando vocês estavam dormindo. E assim o diabo faz hoje. Se você não se atentar, o diabo está semeando algo no teu coração. Ele usa pessoas para semear algo no teu coração, para balançar a tua comunhão, para te afastar de Deus, para você tomar decisões erradas. Ele vai estar semeando algo. Quem está entendendo aqui, pessoal? Nesse momento, quando ele é questionado, quando pessoas dizem para ele: é você que vai livrar a gente? E esse povo rejeita ele, algo entrou no coração dele, como quem diz: eu preciso que todos estejam ao meu lado. Eu preciso conquistar esses bem aí, para que eles estejam comigo. Só que preste atenção, no verso anterior, a Bíblia diz que quem estava com ele eram aqueles que Deus havia tocado no coração para estar com ele. Leia de novo. Verso 26, ó. E foi também Saul para sua casa, a Gibeá, e foram com ele do exército, aqueles cujo coração... Quem tocou, pessoal? Deus havia tocado. Irmão, não queira estar do lado de pessoas que Deus não tocou para estar do seu lado. Não se venda. Tem gente que se vende, se humilha, faz coisas que ele mesmo não aprova, só para ter amizade de alguém, só para ser aprovado pela sociedade, só para ser bem visto pelos outros. A que nível nós chegamos? Que para agradar pessoas, nós desagradamos a Deus. Perceba bem aqui, eu vou provar para você que ele começou a buscar por isso, para ganhar estes que rejeitaram a ele. Só que ele não precisava da aprovação desses. Ele só precisava daqueles que Deus tinha tocado para estar do lado dele. Esses eram os parceiros de verdade. Esses ajudariam ele de verdade no seu reino. Aqueles iriam atrapalhá-lo. Tem gente que paga um alto preço por uma amizade que só vai afastar ele e ela de Deus. Quem está entendendo aqui, pessoal? Bom, isso acontece. Aparentemente ele não deixou entrar no coração. Aparentemente ele se fez como surdo. E aí Deus dá uma missão para ele. Capítulo de número 13 agora. Capítulo 13, verso 8. Eles estão prestes a entrar numa batalha contra os filisteus. E Samuel havia falado para ele: olha, espere 7 dias, eu vou chegar até você, eu vou oferecer ali o sacrifício, e aí você entra na batalha, me espera lá. Você está entendendo? Sim, senhor, profeta. Verso 8. E esperou 7 dias, capítulo 13, verso 8. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara,
Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, olha, presta atenção nessa palavra, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo, olha o povo de novo aí, ó, o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em Miquimás. E eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. Para um pouquinho por aí. Você viu aí o que ele está falando? O povo. O povo começou a se espalhar, e ele falou: não, esse povo tem que estar junto comigo. Então o que eu vou fazer? Vou oferecer o holocausto. Mas ele não poderia, ele não é sacerdote, ele só é rei. Ele não poderia fazer isso. Ele fez algo que não poderia por causa do povo, exatamente. Cuidado, porque tem muita gente fazendo o que não é para fazer por causa do povo, porque foi influenciado, quer seja por um influencer digital, quer seja por uma pessoa da família que falou para você fazer algo, e você, para ser bem visto por essa pessoa, você se submete a isso. Às vezes um amigo do trabalho, um amigo das antigas, e para você ser bem visto por ele, entra na malandragem, começa a falar: porque o bagulho é louco, porque... Que isso? Você nem falava assim. E por causa da amizade, até palavrão tu fala. Que isso? Por causa do povo, Saul fez algo que não era para fazer. Ele desobedece a Deus, ele passa por cima de uma ordenança de Deus, de princípios, onde somente sacerdote poderia oferecer, mas ele faz isso por causa do povo. Para ter o povo em suas mãos, para ter o povo com ele, para ser aceito pelo povo. Cuidado para você não entrar nesse viés, nesse caminho, onde para ter pessoas do teu lado, para ter amizades, é porque eu não tenho um amigo, pastor. E aí você tem que pegar uma amizade ruim. Irmão, é melhor ficar sozinho do que ter uma amizade terrível que te afasta de Deus. Desperte, não é assim não. Às vezes é melhor ficar sozinho do que ter um familiar que diz que é família, mas só te leva para o rumo errado. Tem familiar que é só o nome. Infelizmente não dá para ser íntimo, porque ele sempre vai te conduzir para o mau caminho. E algumas pessoas, infelizmente, têm a cabeça muito fraca. Está preocupado em agradar o outro. O texto segue. Verso 13. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente. A palavra nécio é louco, se agiu loucamente, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Agora preste atenção nisso aqui, ó. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel. Para quando, pessoal? Saul, se você tivesse agradado a Deus e não o povo, Deus teria confirmado o teu reino para sempre. Irmão, tem coisa que Deus não confirma na tua vida porque você agrada os outros. Tem coisa que Deus não lhe dá porque você tem a intenção de agradar os outros. Você está entendendo onde eu quero chegar? Porque a sua preocupação é a opinião dos outros. O que eles vão pensar de mim, pastor? Eu vim de uma família tradicional, onde todo mundo é de uma determinada religião. Se eu de repente falo que agora eu vou ser crente, pastor, isso não vai dar certo. O que eles vão pensar de mim, pastor? A minha pergunta para você é: o que Deus vai pensar de você?
E quanto você não vai perder porque você está preocupado com os outros? Saul perdeu o reino. Deus iria confirmar. E não pôde confirmar. Por causa dessa atitude de Saul. E muitas vezes é a atitude de muitas pessoas. Se você negar a Jesus aqui diante dos homens, Ele vai negar você naquele grande dia. Não negue Jesus, irmão. Tem gente que nem fala que é crente, com medo. Não, pastor, vai que eu erro, vai que eu falho. Ser crente não é ser perfeito, irmão. Ser crente é ter Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Então quando você errar, quando você falhar, você tem um advogado que pleiteia por você. Ele não te joga fora porque você errou, irmão. Você vai embora de casa porque você errou. É você que decide sair. Mas não é a opção do pai dizendo para você, vai embora. É o filho pródigo que quis ir embora da casa do pai. Não foi o pai que expulsou o filho. Tem gente que às vezes acha, não, eu vou para longe do meu pai para me poder fazer o que eu quero fazer. Para me pecar como eu quero pecar. É mais ou menos assim. Quando eu vejo a história do filho pródigo, eu me remeto, me lembro de situações mais ou menos assim. Você talvez já passou por isso. Tem coisa que na frente da sua mãe, do seu pai, você não faz. Você não faz, você não fala, porque você diz, não, peraí, meu pai está aqui. Mas quando você está longe do seu pai e da sua mãe, meu amigo, aí fala palavrão, xinga todo mundo, maltrata todo mundo. Quando alguém vem falar mal de você para sua mãe, a sua mãe fala, não, meu filho não é assim, de jeito nenhum. Não, meu filho é um doce, me abraça, me beija, meu filho é isso e aquilo outro. Não procede. É porque tem coisa que você só faz quando está longe do pai. Irmão, eu já fui filho, ainda sou, só que agora maduro, sou pai também. Mas quando eu fui filho, novo, eu já fiz isso. Eu já agi assim. Perto da minha mãe e do meu pai, eu não falo certas coisas. Lá em casa não podia falar palavrão. Mas na rua eu falava. De vez em quando acabava soltando dentro de casa, porque a gente não consegue manter a máscara para sempre. Na mesma hora meu pai olhava, minha mãe olhava. O que você falou? Não, mãe, foi sem querer, foi sem querer. O filho pródigo foi para longe do pai porque ele queria fazer coisas que na frente do pai ele não podia fazer. É por isso que tem muita gente que se afasta de Deus, porque o que ele quer fazer não dá para fazer na presença. Você entende isso? Com Deus não dá para fazer, você vai ter que se afastar primeiro para poder pecar à vontade, fazer as coisas à vontade. Só que, ei, deixa eu explicar uma coisa para você. Pecado é pecado perto de Deus e longe de Deus. Não tem esse negócio, não. Eu estou longe de Deus, estou pecando, está tranquilo. Não está tranquilo, é pecado do mesmo jeito. É do mesmo jeito, o peso é o mesmo. Eu digo ainda mais, o peso vai ser pior, porque você não tem a quem recorrer. Quando o filho viu que os recursos acabaram, o filho falou, meu Deus, vou ter que voltar para a casa do meu pai. Só que eu fui para uma terra muito longe. Até eu voltar para a casa do meu pai, até eu chegar lá, estou morrendo de fome aqui. Esse filho penou, sofreu, até chegar aos braços do pai. É por isso que tem muita gente sofrendo quando se afasta. E quando decide voltar não é fácil. Cuidado para você não se afastar para fazer as coisas erradas. A Bíblia Sagrada deixou bem claro, eu iria confirmar o reino para você hoje. Eu iria te abençoar hoje. Mas não vou fazer isso. Vamos lá. O texto segue. E lá no verso, capítulo 15 agora. Deus aqui reprova Saul, diz que não vai querer mais ele, mas lá no capítulo 15 Deus vai dar uma chance para ele. Capítulo 15 agora. No capítulo 15 Deus decide dar uma chance para Saul. E o episódio é o seguinte.
Deus se lembrou da maldade de um povo que, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, teve que passar por uma cidade. Esse povo não quis deixar. E o povo de Israel teve que dar uma volta muito maior, porque esse povo não quis deixar o povo só passar no meio da cidade. O povo não deixou. E falou: se esse povo entrar aqui, vai ter guerra. Só que o povo de Israel não estava preparado para uma guerra. Vivendo escravos durante muitos anos, eles não sabiam guerrear. Eles iriam padecer ali. Então o direcionamento foi: arrodeie a cidade. Muito bem. Só que aí Deus lembrou. Lembrei do que fez aquele povo com o meu povo. E não vamos deixar quieto esse negócio não. Vamos lá atacar esse povo agora. Capítulo 15, verso 1 diz: então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, ao meu povo, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhes perdoe, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Por que Deus está fazendo isso? Deus já conhecia a índole desse povo. Assim como Deus, quando decide destruir Sodoma e Gomorra, Deus já sabia da índole daquele povo. Aquele povo não se arrependeria mais. Irmão, Deus conhece o coração das pessoas. Ele sabe quando as pessoas não vão se arrepender mais. Ele sabe o momento de falar: agora não adianta mais agir de misericórdia, porque eles não querem mais a mim. Não querem. Só resta a eles o juízo. Quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, foi assim. Quando Deus agora decide acabar com Amaleque, essa cidade, Deus olhou para aquele povo e ele falou: esse povo vai ser uma pedra de tropeço, vai querer matar o meu povo, eu vou extinguir esse povo agora, não vai existir. Por isso a ordem de Deus é: mata todo mundo, é todo mundo, porque se você deixar vivo, eles vão acabar com você lá na frente. Tem coisa na nossa vida que tem que ser destruída, irmão. Se não destruir, lá na frente você cai nesse erro que você não arrancou, não extirpou da sua vida. Essa é a ordem de Deus. Deus está dando uma chance para Saul. Aí lá no verso 7, diz assim: então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de frente do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo, presta atenção nisso aqui, ó. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor do que havia, e não o quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Para um pouquinho por aí. Você viu o que aconteceu aqui? Olha Saul unido ao povo de novo. De novo. Tanto que o texto diz: Saul e o povo perdoaram a Agag. O Agag era o rei que havia dado a ordem: não vai passar esse povo aqui não. Não vai passar. Se passar, pode falar para ele, vai ter guerra. Aí agora Saul e o povo: não, tudo bem, eu não sei o que você estava na cabeça, de repente você estava com um dia muito ruim, estava estressado e não quis deixar a gente passar naquele dia, mas nós vamos perdoar você. Você é gente boa, inclusive vamos levar você para morar lá com a gente. Bora, você vai com a gente agora. Inclusive vamos aproveitar, vamos pegar as ovelhas, tudo que tem aí, o gado, as coisas que não são desprezíveis a gente traz. O que é desprezível a gente destrói tudo. Irmão, por causa do povo, ele não executa a ordem. Por causa do povo, ele perdoa quem fez mal a ele e quer ajudar essa pessoa. Só que Deus já conhecia o coração dessa pessoa. Irmão, tem gente que se você continuar com ele, ele vai continuar te apunhalando.
tem amizade que se você continuar, vai continuar te apunhalando. É a índole dele. Eu já contei para vocês a história do sapo e do escorpião. Quem já ouviu essa história aqui? Quem já ouviu? Deixa eu ver. Deixa eu contar de novo, tem gente que não ouviu. Só para você entender que tem pessoas que você vai ter que se afastar. Não é o tempo. Ela só vai te prejudicar. Diz a história que numa floresta houve uma chuva tão forte que inundou vários pontos da floresta. E aí, o escorpião ficou encurralado, quase que foi morto pela enchente. Até que ele viu passando um sapo, nadando, feliz da vida, porque sapo não tem dificuldade na água. E o escorpião olhou para o sapo: ei, rapaz, por favor, me passa para o outro lado, eu estou ilhado aqui, cara. Você viu que a chuva foi forte, eu estou aqui, eu preciso passar para o outro lado, me ajuda aí. E o sapo: não, de jeito nenhum. Se você subir nas minhas costas, você vai jogar o seu veneno em mim, você vai me picar. Não vou, de jeito nenhum, eu já te conheço, eu sei quem você é. Rapaz, seu sapo, você acha mesmo que eu ia fazer um negócio desse contigo? Você está me ajudando, você está estendendo a mão para mim, está me dando uma força. Eu sei que eu tenho uma índole ruim, eu gosto de picar as pessoas, machucar as pessoas, mas poxa vida, considera, dessa vez você está me ajudando, então me dê uma força. E o escorpião foi na conversa até que convenceu o seu sapo. E o sapo então encostou e falou: tudo bem, sobe aí nas minhas costas, tudo certo, você não vai me agulhar, né? Não, rapaz, pelo amor de Deus. E aí o sapo começa a nadar, e o escorpião ali batendo papo com ele: cara, você é gente boa demais, poxa vida, ninguém faria o que você está fazendo por mim, cara, você é demais, você é top. Quando o sapo vai descendo, parando na outra margem, que o escorpião vai descendo, o escorpião, dá agulhada. O sapo fala: cara, por que você fez isso comigo, cara? Você está de brincadeira, eu não acabei de te ajudar. O escorpião disse: me desculpa, infelizmente essa é a minha natureza. A minha natureza é essa, é ferir. Irmão, tem gente que se a natureza dela não for transformada, se não for uma nova criatura, a natureza dela é ferir, é induzir ao erro, é convencer as pessoas ao errado. É a natureza da pessoa, ela não nasceu de novo. Se não nascer de novo, não tem jeito. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, mas se não está, vai viver te agulhando, te prejudicando. Você está ajudando a pessoa e ela está apunhalando você pelas costas. Quem está entendendo aqui, pessoal? Deus já conhecia a índole de Agag e de todo o povo amalequita. Ele já conhecia. Quando Deus mandou destruir, Deus já sabia: esse povo vai arrebentar o meu povo e eu vou proteger meu povo. É importante ressaltar aqui, antes que alguém questione: pastor, Deus mandou para matar pessoas. Ei, entenda que naquela época a luta era contra a carne, os inimigos eram a carne. Hoje Jesus deixou bem claro para nós: a nossa luta agora não é contra a carne e espírito, a carne e sangue, agora é contra espíritos. Paulo depois ratifica isso, confirma isso. Jesus, quando esteve em terra, você vê manifestações demoníacas na terra, Jesus expulsando demônios, revelando a verdadeira razão das pessoas agindo daquela forma, por estarem doentes, por estarem agindo erradamente. Jesus expõe, ele é a raiz, é a cerne do problema, é ele. Nós temos que lutar contra ele. Mas naquela época não. A luta era carnal. Os inimigos eram carnais. Por isso deveriam ser exterminados. Precisamos entender isso. E aqui está lá Saul, juntamente com o povo, dizendo: não, vamos perdoar. Vamos perdoar, pega o melhor das ovelhas. Esse melhor das ovelhas a gente oferece de oferta para Deus. Irmão, não adianta.
não existe erro disfarçado de boa intenção. Erro é erro. Pastor, como assim? O que o senhor está querendo dizer? Não existe mentirinha para o bem. Mentira é mentira. Mas aí você vem com esse papo de que não é uma boa intenção, pastor. Eu menti para o bem. Não existe. O diabo é o pai da mentira. E toda vez que você mente, você se torna filho dele. A Bíblia é clara, os mentirosos não vão entrar no reino do céu. Se você morrer nessa situação, acabou para ti. Não entra. E não pense você que vai poder ter liberdade para falar: Senhor, mas foi uma mentira por bem. E Deus vai falar para você: desde quando eu tenho pacto com coisa errada? Desde quando eu ensinei vocês a fazer coisas erradas para alcançar alguma coisa certa? Desde quando? Irmão, Deus é justo. Justo. Não tem caminho tortuoso com Deus. A vereda que Ele expõe para nós, o caminho que Ele põe para nós, é certo, é correto. Não tem erro. Então não caia nessa. Aqui parecia que teria uma boa intenção. Vamos pegar as ovelhas, vamos oferecer para Deus. Deus vai se alegrar com isso. Vamos ver. Agora vamos para o verso 13. Olha o que aconteceu aí. Aí Samuel chegou. Ele fez isso aí. Parecia que a missão estava cumprida. Aí Samuel chegou. Verso 13. Veio, pois, Samuel a Saul. E Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor. Executei, obedeci a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram. Porque o povo, o que o povo fez? Perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Você viu aqui? Por que ele tinha feito isso? Por causa de quem? Do povo. Cuidado com o que você faz por causa do povo, por causa de pessoas, para agradar pessoas. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Se para agradar alguém eu vou desagradar a Deus, então acabou aqui. Não agrado então. Não agrado ninguém. Vou ficar agradando o meu Deus. Porque quando o tempo fechar, quando a casa cair, a única pessoa que tem poder para me ajudar é Deus. Como é que eu vou desagradar a Deus? Não faz sentido. E Samuel falou assim: tá bom, fica aí, eu vou falar com Deus. Você falou que executou a voz do Senhor, obedeceu a palavra dele, desse jeito. Deus mandou acabar com tudo, você trouxe ovelha, trouxe gado, você está louco? Vou falar com Deus. Deixa eu ver o que Deus vai responder para você. Verso 24. Aliás, perdão, verso 23 diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, que é o teimar, ser teimoso, é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas o quê? Rei. Toda pessoa que rejeita a palavra de Deus não reina, não vence. Com Deus não. Você pode tentar vencer de outro jeito, mas com Deus não. Deus falou: você rejeitou a minha palavra, você não obedece a minha palavra, então as bênçãos minhas você não tem. Verso 24, olha aqui. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor, ou seja, reconheço que eu errei, e as suas palavras, porque temi o povo, ao povo de novo, e dei ouvidos à sua voz. Quer dizer, eu fiquei com medo de perder o povo, e por isso eu dei ouvidos à voz do povo. Quer dizer, ele não tinha medo de perder a presença de Deus, ele tinha medo de não ter mais o povo em suas mãos. Irmão, que tristeza é quando as pessoas, elas não têm medo de perder mais a presença de Deus, mas têm medo de perder uma amizade, tem medo de desagradar alguém,
às vezes desagradar um familiar. Ela tem medo. Não, Deus me livre de desagradar um familiar meu. Mas ele está errado. E está influenciando você a fazer errado também. Aí você se submete a ele só para não discordar, só para não dizer não. Você não tem medo de perder a presença? Você não tem medo de Deus não andar mais com você? Ele deixou bem claro: eu tinha medo do povo. Eu estava com medo deles. Verso 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, para ir embora, ele lhe pegou pela borda da capa e rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor que tu. E também aquele que a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: pequei mais uma vez. Honra-me, porém, agora diante de quem, pessoal? Dos anciões do meu povo e de diante de Israel. Você vê que aquele pedido de perdão não era genuíno. Ele está pedindo para Samuel perdoá-lo, e ele não está pedindo nem perdão para Deus, está pedindo para Samuel perdoá-lo, para que agora Samuel honre ele diante dos anciãos do povo. O que ele queria era manter essa posição, essa pompa. Não está vendo aí? Mas o Samuel ainda é comigo, ele está me honrando aqui diante do povo, ele oferece sacrifício aqui, eu estou do lado de Samuel, está tudo bem, pessoal. Continua comigo, não vou embora não. Ele pede para ser honrado diante do povo, ele quer a honra do povo, ele não quer ser honrado por Deus. O que ele quer é ser bem visto diante das pessoas. Irmão, cuidado para não ser bem visto diante das pessoas e ser mal visto pelo Senhor. Cuidado para isso não acontecer. Irmão, Deus tinha dado uma sentença, era para ele dobrar o joelho e chorar: Deus, tenha misericórdia de mim, tem misericórdia, eu me arrependo, eu transpassei a ordem do Senhor, tem misericórdia. Chorar aos pés do Senhor. Mas não, ele pede perdão para Samuel, ele não se humilha diante de Deus não. Por quê? Porque ele queria ser honrado diante do povo. Por mais que Samuel foi com ele, não mudou a situação. Ele queria ser honrado pelo povo, não queria se afastar do povo. Verso 30 ainda, disse ele então: pequei, honra-me porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, ou seja, do povo de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Não sei se você percebe, mas agora você começa a perceber ele sempre falando: o teu Deus, o teu Deus, o teu Deus. Não meu Deus. Não meu Deus. O seu Deus, não meu. Verso 31. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Pastor, mas ele está adorando. Às vezes a gente faz coisas para Deus, mas o nosso coração já não é real, não é mais verdadeiro. Assim como eu posso vir para a igreja, mas o meu coração pode não estar aqui. Assim como eu posso ler a Bíblia, mas não quero entender nada. Eu posso fazer minhas orações, mas o meu coração não é verdadeiro. Isso pode acontecer. Pastor, e Deus estava com ele? Leia você se Deus estava com ele. Capítulo 16, verso de número 14. Capítulo 16, verso 14. O que aconteceu aí? E o Espírito do Senhor se retirou de quem, pessoal? Meu Deus do céu. E o assombrava um espírito mau da parte do Senhor.
O que significa isso? O espírito mau da paz do Senhor. Deus permitiu que o espírito mau se aproximasse dele. Irmão, é óbvio. Se Deus sair, tem outro que vai querer se achegar, gente. Se Deus não estiver com a gente, só tem uma pessoa que quer estar do nosso lado. Quem é, pessoal? É o diabo, gramunhão, unha preta, chame como você quiser. Esse ser só pode se aproximar de você quando o Espírito de Deus não está em você. E o Espírito de Deus vai sair de você se a tua preocupação é o povo. Se a tua preocupação são as pessoas, agradar os outros, o Espírito de Deus vai sair de você. E quem vai se aproximar? O diabo. Você consegue entender isso? Eu mostrei para você, viemos aqui desenhando na Bíblia, apontando para você. Ó, tá vendo? Era o povo. Ele não estava nem aí com Deus, ó, é o povo. Aí você vai se recordar do começo da pregação. Que quando o pessoal questionou assim, ó, é esse que vai governar sobre nós? É esse que vai nos livrar? E o povo então se fecha. E lá o texto diz, ele não deu ouvidos, mas aqui você percebe que ele deu ouvidos sim. Tanto que a preocupação maior dele era o povo. Era agradar o povo, era ser bem visto pelo povo. Resultado, agora ele tem o povo nas mãos, porque ele continua sendo o rei. Porque Deus levanta agora Davi. No capítulo 16 ainda, no verso 1, você vai ver que Samuel sai à busca de ungir a Davi. Mas no verso 14 aqui, você já vê Saul sem o Espírito de Deus. O povo ainda está nas mãos dele, ele ainda continua reinando, mas o Espírito de Deus já não está mais com ele. Agora Deus está preparando Davi para assumir o posto que Saul agora está reinando. O que você precisa entender, querido, é que às vezes nós queremos agradar as pessoas e vamos ficar sem Deus. Era isso que Saul queria desde o começo, era o povo. Ficou com o povo, mas o Espírito de Deus já não estava mais sobre ele. Se a tua intenção, vou deixar bem claro para você, se a tua intenção é agradar pessoas, você vai ficar sem Deus. Se a tua intenção é agradar a homens, você vai ficar sem Deus. O Espírito de Deus não vai estar sobre você. Pare de tentar agradar os outros. Só agrade o outro quando isso não ferir a presença de Deus. Isso não afastar a presença de Deus de você. Deu para entender essa mensagem? Tem muito cristão preocupado com a opinião dos outros. Você deveria estar preocupado em não perder o Espírito de Deus. Amém? Eu quero orar com você. Se ponha de pé.